era monitorado. Os cientistas tinham acesso a tudo. A partir do quinto dia, os cientistas começaram a perceber que as conversas entre os pacientes começaram a ficar um pouco sombrias e anormais. E as cobaias começavam a apresentar paranoia. Depois disso, as cobaias foram parando de conversar uma com as outras. E quando eles conversavam, era apenas falando coisas sussurrando. Quando o grupo chegou a 9 dias sem dormir, um deles começou a correr e gritar com toda a força. E ficou gritando e correndo durante 3 horas. O cara gritou muito, durante horas. E do nada, ele parou de gritar, mas ainda continuava fazendo um barulho estranho. O cara tinha ficado tão louco e gritou tanto que acabou rompendo as cordas vocais. Um segundo prisioneiro também começou a gritar. E nesse momento, os outros pegavam papéis de jornais e tampavam as janelas de vigia, usando páginas de livro e as próprias fezes. Nesse mesmo dia, no 9º dia, os gritos e os outros barulhos simplesmente pararam. Então, depois disso, os caras ficaram 3 dias sem falar, num silêncio total. O silêncio estava tão absoluto que os pesquisadores tiveram que checar os microfones para ver se eles estavam funcionando mesmo, pois era impossível não ter nenhum ruidinho lá dentro. O oxigênio da câmara estava sendo consumido ainda mais, então eles tinham a certeza que estavam vivos, mas parecia que eles estavam fazendo exercícios pesados dentro da câmara, pois eles estavam ofegantes, respirando muito. Chegando então no 14º dia, ainda em silêncio absoluto, os pesquisadores ligaram para o interfone que havia dentro da câmara, pois naquele momento eles já não sabiam se os caras estavam vivos, mortos ou vegetando. Então, através do interfone foi dito: vamos abrir a cela para testar os microfones. Fiquem longe da porta e deitem no chão, senão vamos atirar. A colaboração dará apenas um de vocês a liberdade imediata. E para a surpresa dos cientistas, eles conseguiram escutar uma voz dizendo: não queremos mais sair. Depois disso, eles não tiveram mais nenhuma resposta do interfone. Então, no 15º dia, eles resolveram abrir a cela. 15º dia, abrindo a cela. Antes de abrir a cela, os cientistas começaram a trocar aquele gás tóxico por ar fresco. E foi aí que eles começaram a escutar os prisioneiros reclamando. Eles estavam implorando pela volta do gás. Então, quando abriram a cela, os soldados entraram para retirar as cobaias, que começaram a gritar e espernear por não querer sair. Não só as cobaias, como também os soldados começaram a gritar e espernear. Pois quando os soldados entraram dentro da câmara, eles ficaram horrorizados com o que viram. Das 5 cobaias, 4 estavam vivas. Mas era difícil falar mesmo que elas estavam vivas, elas pareciam mais ser zumbis. As cobaias quase não tinham músculos ou pele, e como as pontas dos dedos das cobaias estavam muito feridas, chegaram na conclusão de que elas mesmas haviam tirado a própria pele e os músculos. Até mesmo os vasos sanguíneos e alguns órgãos tinham sido removidos do próprio corpo e colocados no chão. E como as cobaias estavam sem pele e músculos, era possível ver alguns órgãos funcionando internamente, como por exemplo, havia uma cobaia que era possível ver o seu coração e o seu pulmão. De uma outra cobaia era possível ver o intestino, que estava digerindo a própria carne que eles haviam arrancado e comido. Dentro da sala, eles só tinham comida seca para comer, mas quando eles viram, a barriga dos caras estava um pouco mais cheia do que deveria estar, como se eles tivessem comido alguma outra carne, no caso, a própria pele e os músculos. Os soldados então foram retirar as cobaias, e as cobaias começaram a gritar desesperadamente, implorando o gás de volta, e começaram até a lutar contra os soldados para eles ficarem lá. Um dos soldados quase morreu, porque ele foi atacado diretamente na garganta. Na hora, uma das cobaias ficou tão desesperada que mordeu a garganta e arrancou fora. Para tentar conter as cobaias, os médicos começaram a injetar morfina neles, e era uma dose 10 vezes mais forte do que uma dose normal para um ser humano. Mas mesmo assim, com uma super morfina no corpo, os caras não paravam de lutar. Foi nesse momento que o coração de uma das cobaias simplesmente parou, mas mesmo assim o cara continuou a gritar e a lutar por 2 minutos, com o coração parado, 2 minutos, até que depois ele faleceu. Uma outra cobaia foi levada para uma sala de cirurgia, onde ela tomou uma dose altíssima de anestesia, que conseguiu finalmente sedá-la e acalmá-la. Mas logo em seguida, ela também veio a falecer. Aquela cobaia que rompeu as cordas vocais de tanto gritar também foi parar na sala de cirurgia, mas essa não teve que tomar nenhuma anestesia. Ela ficou na mesa de cirurgia durante 6 horas, e mesmo sem nenhum tipo de sedativo, a cobaia não reagia e expressava um sorriso no rosto como se estivesse suave, feliz com aquilo. E a última cobaia implorava por gás. Ela dizia que precisava ficar acordada. Nisso, galera, só estavam vivas 2 cobaias. Então os cientistas resolveram mais uma vez voltar essas 2 cobaias para dentro da cela. E pouco tempo depois, uma delas também faleceu. Com isso, os cientistas concluíram que logo a outra cobaia também iria morrer. Então um dos comandantes russos decidiu que um dos cientistas deveria ser trancado lá com ela. Ao saber disso, o cientista que iria ficar preso junto com a cobaia enlouqueceu de vez, pois ele sabia que aquilo ali não seria nada legal. Uma hora ou outra ele iria ficar igual as cobaias ficaram. Então, para evitar que isso acontecesse, ele foi para cima do comandante, atirou nele, na cobaia e depois em si próprio. E
E esse, galera, foi o fim do experimento russo do sono. Teoria sobre o experimento. Dizem que, na verdade, o que levou as cobaias ao estado de zumbi não foi a privação do sono, e sim o gás usado. O gás era tóxico e viciante, e o efeito dele, em conjunto com o estresse da falta de sono, levaram as cobaias a agirem de forma animalesca, ficarem malucos e acabarem daquele jeito, parecendo zumbis, canibais e outras coisas zoadas. Com tanto gás, as cobaias ficaram em um estado irracional e inconsciente, sendo movidas por um instinto primitivo, um instinto selvagem. Além, claro, de desenvolver uma abstinência ao gás, pois o gás acabou se tornando uma droga que eles estavam muito viciados. E tirar o gás da sala fizeram eles ficar mais malucos. Bom, galera, não há nenhuma comprovação de que esse experimento russo tenha ocorrido de fato. Até porque, para comprovar, deveria ter documentos, imagens, vídeos, tudo a respeito da pesquisa. Porém, como era uma coisa totalmente secreta, ainda mais dos russos, totalmente ilegal, é óbvio que se realmente existiu, esses documentos nunca serão vistos na vida. E essa imagem que utilizamos na thumb e circula na internet seria mais uma representação de como os caras teriam ficado. Mas essa imagem não é real, é apenas imagem de um boneco. E é justamente por isso que não temos provas a respeito desse caso. E é por isso que esse lance de privação do sono é uma lenda, pois realmente a gente não sabe o que acontece com uma pessoa quando fica sem dormir por muito tempo. Pois você sabia que a privação do sono pode acabar aumentando o risco do Alzheimer? Se ficar já 27 horas sem descansar direito, já é possível causar efeitos negativos na pessoa, como por exemplo mau humor e também dificuldade de fazer as coisas. Existe um estudo que se você ficar mais de 10 dias sem dormir, o cérebro começa a bugar e alucinar. E aí você pode começar a apresentar demência e seus músculos atrofiarem. Não sabemos realmente o máximo de tempo que a pessoa fica sem dormir, mas segundo o Guinness Book, o máximo foi de 164 horas. Isso que a gente sabe, né? Bom, galera, não estamos aqui então para falar se esse experimento aconteceu de verdade ou não. Só mostramos para vocês essa história maluca e também abrir a curiosidade do que poderia acontecer com nós se ficarmos muito dias sem dormir. Mas aí, não precisa testar Meu, com mas você, eu tá? não É bom sabia você que descansar, era aquele dormir, tal. isso aí é um bom horário de dormir, porque senão atrapalha muito a sua vida. Que O entrou sono é no nosso fundamental mapa, pra nossa vida, entrou galera. um Mas o entrou. sono regular, né? sono Óbvio que você não vai no ficar nosso 15 dias mapa. dormindo, tá entendendo? Dorme ali de 7 horas, 8 horas, tá bom. Depende da sua Quantas horas você tem que dormir? Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Deixa também nos comentários quantos dias vocês já ficaram sem dormir. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, pois está saindo vídeo. Galera, dá uma olhada nos meus dentes. Ó, se liga. Tá branquinho, né? Só que não, tá meio amarelado, né? Agora, olha os dentes do Dani. Bro, Olha que ele lava os dentes, tá, gente? Não É, não. eu escovo meus dentes todos os dias, bonitinho, mas tá alguma coisa de errado, né, mano? Porque meu dente tá amarelo e o do Dani tá branquinho. Tem explicação e eu vou explicar nesse vídeo pra vocês. Tchau. Fala, galera, beleza? Eu sou o Daniel Molo. E de um tempo para cá, vocês repararam que meus dentes ficaram mais brancos. Além disso, meu sorriso ficou mais harmônico, mais saudável e esteticamente mais bonito. E vou contar pra vocês o que eu fiz. O vídeo de hoje vai ser da série dos procedimentos que eu fiz comigo. Não sei se vocês lembram, mas eu usava óculos e hoje não uso mais. Então, eu vou contar pra vocês em outro vídeo a minha cirurgia nos olhos. Também, antigamente, eu tinha outro cabelo, usava boné pra esconder. E hoje em dia, faço as tranças, tenho meus dread e tudo mais. Também outro vídeo especial pra isso, que vocês também pedem muito, eu vou fazer. E como vocês nas redes sociais falaram dos meus dentes, vou contar um pouco para vocês, um pouco mais sobre as famosas lentes de contato dental. Primeiramente, eu fiz esse procedimento com meu amigo dentista, o Dr. Rogério Pena. Ele é especialista nesse e em outros procedimentos odontológicos, para melhoria de saúde e também de estética. Os procedimentos dele vão desde a reabilitação completa dos dentes do paciente, até mesmo pequenas correções, para deixar o sorriso mais bonito e mais harmônico. E um ponto principal dele é que ele valoriza muito a naturalidade do dente. Então pode ficar tranquilo que a naturalidade do seu sorriso não vai ser perdida. Eu coloquei as lentes de... No Google praticamente tem de tudo. Tem notícia, tem imagem,
tem vídeos e tem também, é claro, alguns segredos. Segredos e pesquisas que você pode fazer na busca e acabar descobrindo coisas incríveis, como por exemplo o estralo do Thanos, visitar o espaço, Google debaixo d'água, jogos e muito mais. Se prepara aí, galera, porque hoje vocês vão conhecer alguns segredos do Google que você precisa testar. Mas antes, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva logo agora, é de graça, e ajude a gente a chegar nos 30 milhões de inscritos. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Yeah! E agora que já deixou o joinha e já é um inscrito, bora pro vídeo, puxa a vinheta. Tá bom, eu vou puxar.